Eles voam sobre oceanos infinitos. Eles atravessam planícies áridas. E eles nadam sem olhar para trás. Eles desafiam as probabilidades de sobrevivência. O caminho é longo e perigoso, mas não há outra escolha. Se a natureza estiver contra eles, eles lutarão. Quando o destino é uma terra prometida, nenhum obstáculo pode ficar no caminho. Não importa o custo, eles não vão parar. Eles são os viajantes selvagens do nosso planeta. E estas são as suas histórias. Tanzânia, Serengeti Meridional. População: 2 milhões de gnus por enquanto. A migração de gnus no Serengeti é um dos espetáculos mais impressionantes da vida selvagem. Conhecida como a Grande Migração, manadas infinitas de gnus convergem para as pastagens da região sul do Serengeti. O que costumava ser um lugar agradável para pastar e viver uma vida pacífica. Assim como os gnus estão acostumados, tornou-se um local inóspito, onde os desafios da sobrevivência se tornam cada vez mais insuportáveis. Como resultado, milhões de gnus embarcam em uma jornada de aproximadamente 1.000 quilômetros, movidos pela promessa de pastagens frescas e água abundante na Masai Mara, no Quênia. Mas o que parece uma viagem impulsiva com mais incerteza do que sentido, não é nada disso. Os gnus seguem a estação chuvosa nesta região do continente africano. As mesmas chuvas que criam pastagens verdes cheias de vida, com grama aparentemente infinita para comer. É claro que esta caminhada não é isenta de desafios. Além das planícies quase infinitas à frente, vistas de cima, marchando firmemente, os gnus parecem um mar vivo, criaturas imponentes de até 275 quilos. O estrondo do solo é um sinal de que as manadas estão se aproximando, muitas vezes cruzando as vastas planícies em linha reta até o horizonte. No entanto, o que para alguns é uma maravilha da natureza, para outros é um banquete à vontade. Os predadores sabem da jornada que esses gnus selvagens decidiram empreender e ficam à espreita, prontos para o buffet começar. Cientes de que enfrentarão inúmeros predadores em seu caminho para a Terra Prometida, os gnus marcham juntos em grupos compactos. Para eles, a força reside na quantidade. Muitas vezes, diante de tamanha abundância de presas, predadores como chitas e leões não conseguem se fixar em um alvo claro e acabam morrendo de fome. No entanto, uma parte significativa da grande migração dos gnus é que toda a minha família participa, incluindo os bezerros com apenas alguns dias de vida. Assim que nascem, não há tempo a perder e os filhotes precisam se levantar para iniciar a marcha. Durante essa jornada, os bezerros geralmente ficam perto das mães, que fazem o possível para ser um refúgio seguro em meio ao caos. Com tantos rebanhos reunidos, os nascimentos, em vez de serem surpreendentes, tornam-se rotineiros, com até 3.000 novos gnus por dia, aumentando o rebanho. Bezerros são geralmente os alvos favoritos de predadores, que veem os rebanhos como uma fonte quase ilimitada de carne. Afinal, por que arriscar um golpe de um adulto quando você pode saborear a carne macia de um bezerro? No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Em meio a tantos indivíduos, os membros do rebanho geralmente cuidam de todos, oferecendo proteção adicional aos doentes e aos menores. Naturalmente, dada uma marcha tão colossal, os gnus ocasionalmente precisam fazer paradas técnicas para reabastecer em pastagens frescas. Acompanhar as chuvas durante essa jornada lhes garante um bom suprimento temporário de alimentos. Além disso, enquanto se alimentam, eles usam seus chifres para cavar o solo, ajudando a renová-lo e prepará-lo para quando as chuvas retornarem. Claro que se a jornada fosse estritamente por terra,
seria simples demais para a majestade desta espécie. Então, a Mãe Natureza colocou imponentes obstáculos fluviais em seu caminho, onde os gnus devem deixar a relativa segurança da planície para enfrentar rios velozes e poderosos. Um desses rios é o Grumeti. Quando chega a hora de mergulhar nessas águas turbulentas, a correnteza não é a única inimiga. Nunca se sabe quando algo que parece uma simples rocha pode, na verdade, ser um crocodilo voraz, balançando para frente e para trás com suas poderosas mandíbulas. Durante a temporada, quando o tráfego nas margens do Grumeti se torna mais intenso, suas águas costumam ficar vermelhas de sangue, com milhares de gnus morrendo por afogamento ou por ataques implacáveis de crocodilos. A boa notícia para os gnus que sobreviverem a essa emboscada é que poderão continuar sua jornada. A má notícia é que o Grumeti não é o único curso de água que terão que enfrentar para chegar ao seu destino. O rio Mara é outro ponto de controle estabelecido por crocodilos famintos para saciar seu apetite. Às vezes, quando as chuvas são abundantes, a marcha extenuante dos gnus encontra um ponto de parada precoce nas planícies do norte do Serengeti, e eles não precisam tentar a sorte cruzando o rio Mara. No entanto, quando a seca vence, os sobreviventes dessa manada interminável precisam se arriscar novamente, observando de tão perto, mas tão longe, as terras verdejantes da Masai Mara. Somente aqueles que sobreviverem à correnteza implacável e aos crocodilos blindados poderão desfrutar de toda a abundância que as chuvas trouxeram. Aqueles que conseguirem superar esse último obstáculo poderão saborear um dos lugares mais chuvosos dessa região da África, que pelos próximos 3 meses fornecerá comida quase ilimitada nesse Éden terrestre onde os gnus ficarão. Claro, como nada dura para sempre, quando as chuvas retornam, os rebanhos retornam para o sul do Serengeti, através da região central de Seronera, onde tudo começa de novo, e a natureza mais uma vez nos recompensa com esse espetáculo majestoso. Talvez desta vez com novos protagonistas. Enquanto os gnus avançam em direção ao norte em busca de vastas pastagens, outra espécie abre suas asas e ruma para o sul para escapar do inverno rigoroso. As borboletas monarcas são outras viajantes selvagens que percorrem milhares de quilômetros, transformando distâncias em meros números. Tudo começa a leste da Cordilheira Norte-Americana, onde no outono, as borboletas monarcas sentem que os dias estão ficando mais curtos e o termômetro começa a cair gradualmente. Enquanto as pequenas populações a oeste da cordilheira veem a costa da Califórnia como o lugar perfeito para hibernar, os enxames deste lado do território continental embarcam em um feito sem precedentes, um voo de 4.000 quilômetros para o sul, até as densas florestas de Oyamel, no centro do México, onde o clima é muito mais favorável. Mas não vamos nos precipitar, porque ainda é verão, e as borboletas monarcas estão depositando seus ovos nas folhas das serralhas. Durante a época de reprodução, cada fêmea pode depositar até 500 ovos em 5 semanas. Após cerca de 5 dias, a lagarta emerge do ovo e precisa se alimentar de serralha para continuar sua delicada metamorfose. Na fase de pupa, o que em breve será uma gloriosa borboleta monarca é envolto em uma crisálida. Após 7 a 15 dias, emerge uma bela borboleta adulta com suas características asas laranja e pretas. É simplesmente o milagre da vida. E o melhor de tudo, bem a tempo para a grande migração que está prestes a começar. A jornada das monarcas é repleta de desafios, assim como a dos impressionantes gnus. Assim como as planícies cobertas de grama são para os gnus. As florestas ricas em uma variedade de flores, como equinácea, estrela de fogo e vara de ouro, são para as monarcas. Delas, as monarcas extraem o delicioso néctar que as mantém fortes o suficiente para enfrentar uma jornada dessa magnitude.
Ver as borboletas monarcas em sua grande migração é uma maravilha. Às vezes, parece até que elas bloqueiam o sol quando inúmeras borboletas alçam voo para fugir do inverno. Embora seja quase impossível determinar sua contagem exata, as estimativas os colocam na casa dos milhões. É claro que as borboletas monarcas não têm nada a temer das espécies dominantes ao longo de sua rota, como onças pintadas ou pumas, pois esses predadores nem sequer as observam devido ao seu pequeno tamanho. No entanto, isso não significa que as borboletas não tenham predadores ao longo de uma rota tão longa, por algumas das regiões de maior biodiversidade do mundo. Centenas de pássaros, sapos, ouriços e aranhas, ávidos por encher o estômago com esses lepidópteros coloridos, os emboscam e conseguem devorá-los. Com tantas monarcas reunidas em um só lugar, é quase impossível que todas escapem de seus predadores. No cronograma de viagens das monarcas, o dia é o período mais ativo, enquanto, ao anoitecer, as borboletas procuram pousar nas árvores, formando grupos em locais seguros para se manterem aquecidas. É um espetáculo único ver grandes áreas florestais passarem de um verde vivo para um laranja brilhante em segundos. Quando centenas de milhares de borboletas monarcas chegam. Após meses de voo intenso, as borboletas monarcas chegam ao seu tão esperado destino no centro do México. Aqui, as florestas mexicanas se tornam o lar perfeito para protegê-las das baixas temperaturas do norte e proporcionar-lhes um ecossistema que parece um paraíso em comparação com o lugar de onde vieram nesta época do ano. A natureza recompensa as borboletas que chegam ao México, concedendo-lhes o que, para elas, é quase uma vida eterna. As monarcas que alcançam a linha de chegada são chamadas de geração Matusalém, uma referência à sua longevidade. Embora estas possam viver até 9 meses no total, a vida útil da maioria das outras monarcas é de cerca de 1 mês. Quando o inverno chega ao fim e o início da primavera chega, e após a grande façanha de atravessar latitudes tão imensas, as borboletas monarcas realizam o impensável e retornam ao seu lar original no norte. Uma vez lá, seguindo o ciclo da vida, elas depositam ovos, abrindo caminho para novas gerações que continuarão uma das migrações selvagens mais impressionantes do planeta. Ao contrário das borboletas monarcas que fogem do inverno, batendo as asas incansavelmente em direção ao sul, os imensos cardumes de sardinhas da costa da África do Sul veem sua salvação no norte, com a queda da temperatura da água. Medindo até 7 quilômetros de comprimento, 1,5 km de largura e 30 metros de profundidade, os cardumes de sardinhas reúnem bilhões desses peixes em um só lugar. Todos esses nadadores compartilham o objetivo de escapar das baixas temperaturas do Banco das Agulhas e seguir em direção à costa norte de Moçambique, onde um clima muito mais agradável os aguarda. Nessa jornada transoceânica, as sardinhas podem percorrer uma distância impressionante de até 1.500 quilômetros. Nada mal para um peixe que não mede mais de 20 centímetros. Em termos de número de migrantes, a chamada Corrida da Sardinha, termo usado para esse êxodo massivo, é a maior migração da Terra. Sua escala é tamanha que alguns até afirmam que esses cardumes gigantescos podem ser vistos do espaço. E, como era de se esperar, esses cardumes infinitos de peixes ricos em minerais agem como um ímã para diversas espécies predadoras, que veem neles uma fonte de alimento praticamente inesgotável. Na verdade, é a presença dos predadores que faz com que as sardinhas se agrupem em grandes cardumes para proteção. Semelhante à estratégia dos gnus, as sardinhas também acreditam que há segurança na união, agrupando-se nesses cardumes colossais para confundir seus perseguidores vorazes.
Embora possa parecer que as sardinhas estão se agrupando convenientemente para capturar seus predadores, na verdade, essa estratégia lhes dá uma chance muito maior de sobrevivência. Para começar, 1 milhão de olhos enxerga mais do que 2. Então, os cardumes conseguem detectar ameaças em potencial, como tubarões e golfinhos, mais rapidamente quando são vistos como presas. Além disso, a densidade do próprio cardume dificulta a aproximação de predadores. A lista de predadores que atacam esses cardumes é talvez tão extensa quanto os próprios cardumes. Entre aqueles que buscam encher o estômago com milhares de sardinhas estão tubarões-baleia, marlins listrados, peixes-veleiro e leões marinhos. Da mesma forma, os pássaros não querem perder a festa, descendo de cima para capturar as sardinhas que vêm à superfície e escapando dos tubarões e golfinhos abaixo. Embora as espécies que participam deste evento fiquem mais do que satisfeitas depois de festejar como reis, o efeito no número de sardinhas que continuam a viagem é quase imperceptível. Por isso, elas não podem se dar ao luxo de parar. E por falar em comida, é impossível nadar quase 2.000 quilômetros de estômago vazio. Então, nessa mesma rota, as sardinhas precisam encontrar algo para saciar seu modesto apetite. O cardápio à beira da estrada não é particularmente elaborado, mas fornece o que elas precisam. Uma variedade de plâncton, crustáceos, peixes pequenos e ovas de peixe. Embora a maioria das sardinhas migratórias venha de áreas no Banco das Agulhas, onde as águas são mais frias do que em seu destino e se beneficiem do aumento na temperatura da água, surpreendentemente, muitos cardumes adicionais que se juntam à migração são formados por populações de sardinhas acostumadas a viver em harmonia em águas mais frias. Para eles, essa migração é um mistério. Acredita-se que esse comportamento tenha se originado na Era Glacial, época em que tal migração era bem justificada. No final de julho, esses cardumes gigantescos fazem sua chegada triunfal à costa norte da África do Sul e de Moçambique. Lá, os grandes cardumes se dispersam nessas águas repletas de vida, habitando recifes e desfrutando de condições climáticas favoráveis. Muitas sardinhas chegam a se reproduzir e permanecem ali por meses. Naturalmente, como o ciclo da natureza deve recomeçar, no final do inverno e início da primavera, os cardumes retornam ao seu ponto de origem, desta vez mais espalhados e em maiores profundidades, tornando-os quase impossíveis de serem vistos na superfície. Enquanto os cardumes de sardinhas regressam em cardumes de centenas de milhares ao seu ponto de partida nas profundezas, há ainda outro animal migratório que prefere alturas elevadas e viajar sozinho. O maçarico de bico fino é uma ave que leva as migrações selvagens a um novo patamar. Capaz de viajar até 12.000 quilômetros de uma só vez, o maçarico de bico fino faz a migração das sardinhas parecer uma curta viagem local. Encontradas em diferentes partes do mundo, essas aves de pernas curtas, pesando no máximo 600 gramas, representam perfeitamente a essência de um viajante selvagem de longa distância. Os maçaricos de bico fino vivem em várias áreas do norte da Eurásia e do Alasca durante os meses de verão. E quando chega o inverno, eles decidem embarcar em uma das jornadas mais icônicas da natureza. Os maçaricos de bico fino que vivem no oeste do Alasca são os que realizam as viagens mais longas da espécie. Quando as temperaturas caem a ponto de tornar a vida pacífica insustentável, esta ave percebe que é hora de deixar sua zona de conforto e migrar para o sul em busca de melhores oportunidades. Em uma jornada intercontinental, o destino do maçarico de bico fino são as exuberantes florestas da Nova Zelândia, localizadas a cerca de 11.000 quilômetros de distância, cruzando o Oceano Pacífico. Para contextualizar,
é o dobro da distância entre Madrid e Nova York. Naturalmente, embarcar em uma viagem tão monumental exige uma preparação cuidadosa. Depois de meses de expectativa pelo inverno e com a certeza de que morrer congelado não está nos seus planos, esta ave vem se preparando com bastante antecedência. Deixando seu habitat mais cedo, ela viaja para a costa do Alasca em busca de alimento. Mas, para uma jornada tão longa, a ave não pode se encher de porcarias. Ela precisa de alimentos nutritivos que se tornem seu combustível. A ave acumula reservas significativas de gordura, até 55% do seu peso, alimentando-se de algas e mariscos. Além disso, outra adaptação pela qual este viajante passa para se preparar para sua impressionante migração é a redução do fígado, rins e vísceras para minimizar o peso. Claramente, o maçarico de bico fino gosta de viajar com pouca bagagem. Com a chegada do inverno, seu aquário está pronto para uma das jornadas mais impressionantes da natureza. Sem bússola além do seu instinto e de milhões de anos de evolução, este pequeno maçarico de bico fino parte do Alasca com um destino paradisíaco em mente. Ao contrário dos cardumes de sardinhas ou dos gnus africanos, o maçarico de bico fino não tem opções de paradas estratégicas para a alimentação e, no meio do Pacífico, não há muitos lugares para descansar as pernas. Então, ele completa essa vasta distância em um único voo. Um dos segredos para alcançar tal feito é o baixo consumo de energia do maçarico de bico fino durante o voo. Para percorrer cerca de 60 quilômetros, ele consome apenas 0,42% do seu peso corporal em gordura. Para contextualizar, outras espécies de aves, como os beija-flores, podem queimar até 2% de sua gordura corporal voando distâncias semelhantes. É claro que, para realizar uma viagem tão longa, o maçarico de bico fino acredita firmemente que, devagar e sempre se vence a corrida. Em sua jornada, esse pássaro voa a uma velocidade média de cerca de 56 km por hora. O que pode não ser espetacular para um pássaro, mas lembre-se, este é um teste de resistência, não de velocidade. Após cerca de 11 dias de voo contínuo, sem comida ou sono, e com suas reservas de energia quase esgotadas, o maçarico de bico fino finalmente avista a terra. Ele se instala nas florestas da Nova Zelândia, onde pode aproveitar o clima agradável desta região tão distante de seu lar. Embora permanecer em terra, banquetear-se e empoleirar-se no topo das árvores possa parecer atraente, o maçarico de bico fino sabe que a natureza não o criou para o conforto em terra firme. Seu lugar na natureza é voar sobre oceanos infinitos. Então, assim que o inverno dá lugar à primavera no hemisfério norte, ele prepara seu corpo novamente para a jornada. Desta vez, com o objetivo de retornar ao seu lar no Alasca a tempo para a temporada de reprodução, o que pode, se tudo correr bem, trazer um novo viajante selvagem ao mundo. É possível, embora improvável, que durante a exaustiva jornada do maçarico de bico fino, ele possa avistar, lá do alto, outra espécie que também se entusiasme com grandes migrações. Talvez, naqueles meros 2 minutos que as fêmeas de elefante marinho do norte passam na superfície entre os mergulhos, o maçarico de bico fino esteja bem na metade de sua jornada pelo Pacífico. A aventura migratória das fêmeas de elefante marinho é tão surpreendente quanto impactante. Tudo começa nas costas da Califórnia, onde os elefantes marinhos se preparam para partir. A rota? Mais de 12.000 quilômetros. O destino? Um lugar no meio do Pacífico Norte. Mesmo por si só, a distância parece assustadora.
No entanto, esta elefante marinha fêmea prestes a mergulhar nas águas frias tem um pequeno segredo. Ela está grávida. Os elefantes marinhos do norte só vêm à terra durante a época de reprodução e para dar à luz. E dada a sua barriga enorme, é fácil presumir que sua temporada de acasalamento já passou, e ela está aguardando a chegada de um novo membro da família. Esta orgulhosa futura mamãe deve fazer os arranjos adequados para o nascimento, que envolvem a criação de reservas de gordura suficientes para suportar o parto e alimentar seu filhote. Assim, como a natureza exige, ela não tem escolha a não ser embarcar nessa jornada complicada por milhares de quilômetros para encontrar comida. É claro que a migração oceânica dos elefantes marinhos no Pacífico não é nada pacífica. Esta região do mundo não é exatamente acolhedora para uma fêmea grávida. Mas a mãe natureza assim ordenou. E esse mamífero colossal não tem outra opção a não ser seguir seus instintos de sobrevivência. Os predadores selvagens que guardam essas águas não sentem misericórdia por uma fêmea grávida. Afinal, para eles é uma refeição dupla. Orcas e os temíveis tubarões brancos aguardam ansiosamente uma presa tão substancial quanto os elefantes marinhos que ousam empreender essa longa jornada. Para evitar que ela e seu filhote acabem na barriga de um tubarão branco gigante, a elefante marinha busca refúgio nas profundezas escuras do Pacífico. Em média, ela passa cerca de 30 minutos submersa, nadando continuamente para cobrir as maiores distâncias possíveis, embora sua velocidade, de apenas 10 km por hora, não a torne exatamente uma campeã olímpica. Permanecer em profundidades de até 1.500 metros, a polpa de encontrar predadores vorazes que desejam um banquete de 900 quilos. Apesar de suas grandes habilidades aquáticas, após longos períodos debaixo d'água, ela inevitavelmente precisa emergir para respirar, o que a coloca ao alcance aterrorizante de predadores. Quando tem sorte e não acaba no cardápio de orcas ou tubarões, ela se concentra no motivo pelo qual se aventurou no oceano em primeiro lugar: alimentação. Tendo perdido até 40% do seu peso na época de reprodução, ela precisa desesperadamente recuperar as energias para o nascimento do seu filhote. Aqui, o Pacífico apresenta um cardápio maravilhoso: peixes, lulas, crustáceos e enguias. A natureza dotou este mamífero de um excelente sentido de visão para encontrar presas nessas águas escuras e calmas, além de alguns bigodes muito úteis, repletos de fibras nervosas que o ajudam a detectar movimento. Após meses de esforço incansável, fugindo de predadores e devorando criaturas marinhas menores, a elefante marinha recuperou seu peso, acumulando uma reserva de gordura que servirá durante o parto, bem como durante as 5 semanas da próxima temporada de reprodução. O fim dessa fase inicial da migração do elefante marinho é tão místico quanto sua jornada. Não está totalmente claro quando ou como o mamífero decide o momento certo para dar meia volta e retornar à mesma praia onde tudo começou. Escolher o lugar certo para retornar é crucial. Se a foca não passar tempo suficiente no mar se alimentando, seu tempo em terra firme se transformará em uma fome insuportável. Mas se ela prolongar demais a viagem, pode não conseguir retornar antes do nascimento. Uma situação impossível tanto para ela quanto para o filhote. Na maioria das vezes, seus instintos selvagens são tão precisos que ela chega à praia cerca de 5 dias antes de dar à luz. Lá, em um parto notavelmente rápido, o filhote de elefante marinho será recebido por uma mãe dedicada, com quem passará 4 semanas saboreando o delicioso leite resultante de sua extensa busca por alimento. Na 5ª semana, a mãe entra novamente no cio,
e os machos brigam para ver quem fica com a fêmea fértil. Quando a temporada de reprodução termina, ela mais uma vez olha para o infinito Pacífico, e o ciclo se repete, enfrentando todos os desafios da vida selvagem que a aguardam. Enquanto os elefantes marinhos do norte veem as águas profundas do Pacífico Norte como sua rota de transporte para migrações intermináveis, na África, outra espécie persegue a chuva por milhares de quilômetros. E desta vez, não é a corrida dos gnus. A grande migração de antílopes pelo Nilo ofusca a caminhada dos gnus pelas pradarias do Serengeti. Esta é, de fato, a maior migração de grandes mamíferos da Terra, totalizando cerca de 6 milhões de migrantes, incluindo antílopes de orelha branca, tiangs, gazelas da Mongólia e antílopes reedbucks. É simplesmente um espetáculo sem precedentes que desafia o status outrora ocupado pelos gnus e sua migração para o Masai Mara. Tudo começa nos pântanos de Sud, afluentes abençoados pelo Nilo Branco. Aqui no sul do Sudão, os preparativos para a jornada começam. Assim como acontece com os gnus, uma migração de magnitude colossal deve ocorrer em uma linha, digamos, ordenada, com cerca de 80 quilômetros de comprimento e 48 quilômetros de largura. A razão pela qual esses antílopes oferecem às planícies um desfile interminável que dura horas é simples: grama. Assim como os gnus do Serengeti, os antílopes caçam a grama fresca plantada e regada pelas chuvas generosas da região. Onde quer que haja água, para lá eles irão. Essa viagem de 1000 quilômetros acaba levando-os ao Parque Nacional Gambela, na Etiópia. Claro, falar é fácil. Fazer é outra história completamente diferente. Estamos na África, um lugar onde a natureza é mais selvagem e implacável do que em qualquer outro lugar da Terra. Assim, as incontáveis manadas de antílopes que cruzam a savana encontram inúmeros pretendentes em busca de um banquete. Quando o rebanho está em movimento, os leões geralmente nem perdem tempo perseguindo presas que sabem que não podem capturar. Ao detectar um predador, basta mudar para o modo de corrida para que os antílopes corram até 70 km por hora, deixando os reis da savana de mãos vazias. No entanto, como é basicamente impossível percorrer tais distâncias sem fazer algumas paradas para se alimentar e esticar as pernas, os antílopes ocasionalmente param para repor as energias. Durante essas paradas, os migrantes precisam ter cuidado redobrado com onde pisam, já que a estratégia dos leões é esperar pacientemente pelo momento certo. Se, por infortúnio, algum membro da manada cair em uma emboscada, cabe a esse indivíduo descobrir uma maneira de escapar, aproveitando o caos enquanto milhares de antílopes se espalham em todas as direções. Na maioria das vezes, a capacidade de evasão dos antílopes supera o planejamento elaborado dos leões. Ainda assim, ocasionalmente uma leoa triunfa, agarrando um migrante em suas mandíbulas. Uma refeição decente para ela, embora não o suficiente para alimentar todo o bando. Então, eles permanecem atentos ao banquete. Com perdas inevitáveis, a jornada de milhões de antílopes deve continuar. Mas estar no meio de uma migração massiva por vastas planícies não significa que não haja tempo para romance. Os cobs machos, que constituem a principal espécie de antílope na migração, com até 5 milhões de indivíduos, estabelecem arenas temporárias de acasalamento em meio a toda a espandiacomoção. Essas são áreas onde os machos ricos em testosterona se agrupam, aguardando as fêmeas no cio. Em geral, essas arenas temporárias não duram mais do que 24 horas,
pois a migração não pode esperar. O resultado desses encontros se torna visível cerca de 8 meses depois, quando as fêmeas prenhes engrossam ainda mais os rebanhos, substituindo os perdidos ao longo do caminho por novos filhotes. Por outro lado, é melhor não contar os antílopes antes de eles chocarem, se é que isso existe. No árduo caminho até o destino na Etiópia, surge uma barreira crucial: o Nilo Branco, um trecho turbulento do rio Nilo. E se você for um crocodilo gigante pesando mais de 200 quilos, não poderá perder um evento tão atraente quanto milhares de antílopes cruzando águas tão traiçoeiras. No entanto, os antílopes, alheios à ameaça desses predadores aquáticos vorazes, ou simplesmente aceitando-a bravamente, mergulham nas correntes turbulentas. Cada pequena pedra que se move, ou que a corrente arrasta, é motivo de alarme. Pode ser um crocodilo colossal que não come há dias, esperando pacientemente por esse momento. Muitos conseguem atravessar, enquanto outros calculam mal e são levados pela correnteza, sem nunca mais retornar à terra firme. Em locais aparentemente mais seguros, os crocodilos costumam se banquetear. Os que caem são, na prática, uma oferenda ao Nilo Branco por deixar os demais passarem. Mas não há tempo para lamentar. Depois de cruzar o único grande obstáculo fluvial nesta migração, o destino está ao alcance dos sobreviventes, e milhões de antílopes chegam a Gambela, onde se fartam de gramíneas suculentas em um ecossistema digno do esforço que fizeram para chegar até aqui. E assim como esses imensos rebanhos se formaram, a natureza selvagem cuida para dissolvê-los lentamente e guiá-los de volta, milhares de quilômetros para o oeste, para onde tudo começou, para que mais uma vez milhões de antílopes possam dar início à temporada da grande migração do Nilo. Apesar de sua magnitude, o feito impressionante dos antílopes cruzando a savana do sul do Sudão não é a maior migração de mamíferos da Terra. Essa distinção se deve aos cerca de 10 milhões de viajantes noturnos que lotam os céus da floresta de Kazanka, uma reserva natural em meio à vibrante vida selvagem da Zâmbia. Ao contrário de tantas outras migrações massivas de animais no planeta, a jornada dos morcegos da fruta cor de palha africanos começa em vários pontos do continente. Na Zâmbia, eles se reúnem em lugares como Tanzânia, Malawi e República Democrática do Congo. Todos eles, é claro, enfrentaram diferentes desafios para participar de um espetáculo de vida selvagem de proporções inimagináveis. O itinerário dos morcegos da fruta cor de palha, africanos, começa em outubro. Sendo criaturas noturnas, não adianta esperar que partam cedo e brilhantes. Então, eles só partem quando o sol se põe. A maioria desses pequenos mamíferos vem das densas selvas congolesas, abandonando suas cavernas e árvores frondosas para ir a um compromisso imperdível. Muitos desses observadores noturnos viajam milhares de quilômetros para chegar à sua cobiçada floresta. O motivo para empreender uma jornada tão desafiadora não é outro senão a enorme abundância de frutas e vida selvagem na pantanosa floresta Kazanka. Seja por um sexto sentido, instinto selvagem ou chamado da natureza, os milhões de morcegos que partem para esta pequena região da Zâmbia sempre o fazem bem a tempo de se beneficiar de uma das estações mais chuvosas da floresta, quando a chuva é responsável por povoar as árvores com frutas. Noite após noite, vindos de diferentes pontos do sul da África, esses milhões de morcegos hóspedes se aproximam cada vez mais da cobiçada floresta. Ao contrário de outras espécies voadoras, que também realizam migrações magníficas,
Os morcegos da fruta podem devorar qualquer fruta deliciosa que encontrem em sua rota, poupando-se assim de qualquer preocupação com o combustível em uma jornada tão longa. O plano deles é claro: descansar durante o dia, viajar à noite. Essa rotina bastante ativa significa que, mesmo migrando, os morcegos podem dormir até 20 horas por dia. À medida que as primeiras colônias chegam à floresta Kazanka, a mudança no cenário é perceptível. Com apenas 2 hectares, esta pequena floresta está prestes a receber milhões de visitantes para um banquete inesquecível, e que certamente os convencerá a retornar no ano seguinte. Quando o sol desaparece da floresta e o jantar é servido, com as árvores repletas de nésperas selvagens, leguminosas vermelhas e frutas aquáticas, os morcegos da fruta atacam. Tendo viajado tanto, os morcegos não comem apenas até ficarem satisfeitos. Na verdade, cada um pode consumir até o dobro do seu peso diariamente. Graças à Mãe Natureza, a floresta Kazanka pode fornecer todo esse alimento aos seus hóspedes aparentemente famintos. Estima-se que durante os 3 meses de alimentação dos morcegos, eles podem devorar até 330 mil toneladas de alimentos. Mas os morcegos não são os únicos a se alimentar bem nessas noites mágicas. Diante de uma concentração tão densa de mamíferos, alguns predadores aparecem sem ser convidados para o banquete, seja observando ou, ocasionalmente, apreciando o espetáculo. As águias marciais e as águias gavião africanas talvez fiquem tão felizes quanto os morcegos com sua chegada à floresta, porque com tanta abundância, o jantar está garantido. Com o tráfego aéreo absolutamente congestionado à noite nesta floresta, os morcegos precisam ter muito cuidado para não caírem no chão. Em meio ao frenesi criado por tanta comida, uma colisão com uma árvore ou entre si pode facilitar uma refeição para predadores à espreita de presas fáceis. Como pitons, leopardos e crocodilos. Embora muitos sejam perdidos para esses predadores pacientes, dado o grande número de morcegos, a porcentagem de baixas é quase insignificante. Surpreendentemente, a visita desses mamíferos glutões, na verdade, contribui para a preservação do ecossistema da floresta Kazanka, bem como das áreas ao redor. Ao dispersar sementes e polinizar, os morcegos ajudam a garantir que esta floresta permaneça um verdadeiro jardim do Éden na Terra, que a cada ano lhes oferece alimento quase ilimitado. Em janeiro, as últimas colônias de morcegos se despedem de seu lar de cerca de 3 meses, naturalmente com a promessa de retornar em breve. A floresta usa esse tempo para se recuperar e se encher de vida nova para seus visitantes. Falando em vida, nas praias da Flórida, o milagre da vida acaba de acontecer. Uma pequena tartaruga marinha, com apenas alguns minutos de vida, dá seus primeiros passos direto no mar, onde passará uma vida repleta de majestosas jornadas pelo mundo. Mas ela nunca se esquecerá de onde veio. Pesando apenas cerca de 50 gramas, a pequena tartaruga marinha embarca em sua primeira grande jornada. Nesses primeiros passos, ela conta com a companhia, pelo menos inicialmente, de seus irmãos, já que sua mãe, que ela nunca conhecerá, botou até 100 ovos na praia. Mas os desafios para este recém-nascido são imediatos. Quando você mede 5 ou 6 centímetros, qualquer animal ao seu redor parece um predador. O que alguns veem como um milagre da natureza trazendo uma nova vida, outros veem como um buffet de dar água na boca, e caranguejos, pássaros e peixes estão prontos para reduzir a população de filhotes de tartarugas nesta praia.
a maré também desempenha o seu papel, aceitando no mar apenas aqueles que conseguem nadar com força suficiente. Este primeiro batismo de fogo é apenas um prelúdio para a grande migração das tartarugas marinhas. Uma jornada na qual, de cada 100 filhotes, apenas um chegará à idade adulta. A primeira parada da tartaruga é o Mar dos Sargassos, um ecossistema que oferece tudo o que ela precisa em seus primeiros meses de vida. Lá, entre densos tapetes de algas, ela pode se alimentar e se esconder dos inúmeros predadores que vagam pelas águas abertas. Após cerca de um ano alimentando-se e preparando o corpo para as próximas etapas da jornada, a tartaruga, agora não tão pequena e pesando cerca de 2 quilos, embarca na corrente do Golfo em uma longa viagem até os Açores. Com sua tenra idade, a tartaruga já percorreu mais de 3.000 quilômetros, e este é apenas o começo de sua aventura. Embora os Açores ofereçam um ecossistema muito adequado, a maioria dessas tartarugas prefere continuar sua jornada para águas mais quentes, viajando mais 1.300 quilômetros até a costa da Espanha. Naturalmente, em nenhum momento a tartaruga marinha retorna à terra firme. Ela não tem desejo de enfrentar novamente as memórias de suas lutas iniciais. É claro que os anos ajudaram a tartaruga marinha a se adaptar às duras condições do mar. E ela não é mais o filhote que era antes. Mas, quando confrontada com alguns predadores, como tubarões e orcas, pouco lhe resta a fazer a não ser se recolher em sua carapaça, escondendo a cabeça e os membros. Levando um estilo de vida tranquilo, a tartaruga marinha também não é conhecida por sua velocidade, nadando a apenas 27 km por hora. Depois de um período, explorando as costas ibéricas, a tartaruga aproveita a corrente do Golfo, descendo pela costa ocidental da África, efetivamente adicionando mais um continente à sua lista. No entanto, depois de anos viajando por esta parte do Atlântico, a migração da tartaruga a traz de volta através do oceano. É uma rota desafiadora, mas neste ponto ela está preparada. De volta às águas agradáveis do Caribe, graças a um incrível senso de direção, instinto selvagem ou a própria mãe natureza, a tartaruga encontra seu caminho para as águas onde deu seus primeiros e frágeis passos 6 anos atrás. Mas desta vez, a história é diferente. O filhote, antes minúsculo, lutando contra as adversidades, agora é uma fêmea madura que busca fazer sua parte na preservação da espécie. Então, ela precisará de um macho. O cio de uma fêmea é um evento significativo, geralmente a cada 3 a 6 anos, dependendo da espécie. Ao chegar ao local de reprodução, um macho ataca a fêmea e, agarrando sua cabeça e pescoço, inicia o ato de acasalamento, que pode durar várias horas. Na época de reprodução, uma fêmea pode acasalar com vários machos e até armazenar esperma por meses. Após ser fertilizada, num ato repleto de instinto selvagem, e em um dos capítulos finais de sua grande migração, a tartaruga marinha chega à mesma praia onde antes lutava pela sobrevivência, nadando na direção oposta. Desta vez, ela não usará suas nadadeiras para correr em direção ao mar, mas sim para cavar na areia e construir um ninho onde pode depositar até 200 ovos. Num processo de postura nada fácil e que lhe causará muita dor, uma vez terminado, ela calmamente cobre o buraco e retorna às profundezas da água. É apenas uma questão de tempo para que esse ciclo delicado e igualmente fascinante se reinicie, trazendo centenas de novos filhotes lutando pela sobrevivência na areia, em um dos começos mais selvagens e angustiantes de qualquer migração animal. Assim como as praias quentes da Flórida abrigam uma migração espetacular, a tundra congelada do Alasca também abriga migrantes selvagens que desafiam a distância. O caribu,
pode ser uma das espécies animais migratórias mais imponentes do planeta. Com mais de 2 metros de altura e pesando até 180 quilos, os caribus ultrapassam a imaginação, formando enormes rebanhos que cobrem até 3.000 quilômetros em sua migração anual. Tudo começa na tundra do Alasca no início do outono, quando o clima começa a mudar lentamente. Os dias agradáveis de verão acabaram e a vida neste lugar está prestes a mudar drasticamente. Mesmo com sua pelagem densa, que lhes permite sobreviver a temperaturas de até 50 graus Celsius negativos, a escassez de alimentos no inverno rigoroso que se aproxima é algo que os caribus não estão dispostos a suportar. Seguindo o chamado da natureza, eles se dirigem para o sul, onde o clima será mais ameno nos próximos meses. O sinal para esses viajantes começarem a fazer as malas é a redução da luz do dia. Um sinal claro de que condições extremas estão chegando à tundra do Alasca. Com isso em mente, os caribus se reúnem em pequenos grupos enquanto se preparam para sua marcha majestosa. Normalmente, nessa surpreendente caravana de criaturas gigantes com chifres, as fêmeas lideram e, na verdade, a maioria delas não está sozinha. Assim como acontece com os elefantes marinhos, as fêmeas prenhes de caribus trazem a próxima geração, já que a temporada de acasalamento ocorreu apenas algumas semanas antes. Os machos, por outro lado, vêm um pouco atrás, junto com os mais jovens. Embora para muitas espécies essas extensas extensões de lama e neve precoce sejam intransitáveis, graças aos seus grandes cascos, os caribus estão em seu habitat. Nesta migração desafiadora, é fundamental que nenhum membro do grupo fique para trás. Em um espetáculo impossível de ignorar, predadores tão animados quanto os caribus com esta jornada rumo ao sul. Os lobos cinzentos veem nessa migração uma oportunidade de ouro para se deliciarem com uma refeição farta antes do inverno brutal, quando as presas se tornam mais escassas. Sob o olhar atento dessas eficientes matilhas de lobos, os caribus precisam se manter unidos para evitar que um viajante seja atacado de vários ângulos. A chave para sobreviver a uma viagem tão perigosa é nunca se afastar da caravana. Os caribus também têm um truque na manga, ou melhor, nos tornozelos, para alertar uns aos outros sobre predadores. Trata-se de uma glândula odorífera que emite um cheiro característico quando se detecta uma ameaça iminente. Assim que esse odor é percebido, a manada geralmente sabe que é hora de seguir em frente. Ainda assim, um dia mal feito de caça não deterá os lobos cinzentos. A migração dos caribus provoca uma mudança notável no comportamento dos lobos, pois, embora não sejam migratórios, eles podem acabar viajando 1.000 quilômetros seguindo as manadas. Eles não aceitam um não como resposta, e depois de persegui-los implacavelmente por semanas, acabam sendo recompensados com presas de até 180 quilos para aspirar matilha. É claro que, em um ecossistema tão rico quanto o Alasca, os lobos não são os únicos interessados em saborear caribus. Especialmente agora que toda a vida selvagem sabe que a escassez do inverno está se aproximando. Os ursos pardos também estão interessados em aproveitar a migração para garantir uma refeição substancial antes da hibernação. Voltando ao assunto da alimentação, enquanto a manada de caribus avança para o sul, a vegetação se torna mais generosa, fornecendo-lhes as últimas folhas de salgueiro e bétula da estação. Os juncos e gramíneas restantes não são maus aperitivos para os caribus que precisam de energia para seguir em frente. Uma das maiores complicações que podem surgir para grupos migratórios extremamente grandes é a obtenção de alimentos suficientes.
Quando numerosos rebanhos se unem para formar grupos gigantescos em marcha, a vegetação ao longo do caminho em direção ao sul muitas vezes não consegue atender a essa demanda. Considerando que um único adulto pode consumir até 5 quilos de gramíneas por dia, rebanhos enormes significam o aluguel de toneladas de gramíneas para manter a migração ativa. Naturalmente, um estômago vazio não vai parar o caribu determinado, e mesmo que suas barrigas comecem a roncar, eles continuarão. Ao chegar ao seu destino nas florestas boreais, o rebanho se dispersa e aproveita a abundância de líquens que a região oferece como lar pelos próximos 6 meses. Após sobreviver a um inverno longo, porém muito mais suportável do que no norte, a Mãe Natureza dá aos caribus uma nova missão: retornar aos seus locais de reprodução no norte, onde as fêmeas darão à luz mais viajantes selvagens. E o verão do Alasca lhes mostrará um outro lado vibrante deste ecossistema. Embora a jornada do caribu pelo Alasca seja realmente impressionante, ela nem chega perto da escala da jornada da andorinha do mar Ártica. Pesando apenas 100 gramas e com plumagem cinza e branca, esta ave realiza de longe a mais longa migração regular do planeta. A cada ano, seguindo a luz do dia, a andorinha do mar Ártica percorre mais de 80 mil quilômetros, ida e volta. Tudo começa em algum ponto do Círculo Polar Ártico, o mesmo lugar que dá nome à ave. Ao ver o sol da meia-noite se pôr, a andorinha do mar inicia a mais longa jornada da vida selvagem, de norte a sul. Embora não tão apressado quanto o maçarico de bico fino, já que a andorinha do mar faz algumas paradas ao longo de sua rota de maratona. Um ponto no meio do Atlântico Norte é o primeiro destino da andorinha do mar. Nesse ponto, em meio às águas infinitas, a andorinha do mar se prepara para o restante de sua migração. Aqui, a natureza marinha selvagem oferece uma abundância sem precedentes de presas. Pequenos peixes, crustáceos e moluscos estão no cardápio. Devido à rica vida marinha, muitas outras aves também aparecem para o almoço. Se alguns desses comensais não estiverem atentos, a andorinha do mar Ártica se serve. Nesse lugar, nada malvado no meio do oceano. A andorinha do mar passa até 4 semanas reunindo forças para a próxima etapa de sua jornada. A próxima parada da andorinha do mar na rota para o sul são as ilhas de Cabo Verde, na costa noroeste da África. Este local é crucial para o que se segue, pois é aqui que a andorinha do mar precisa escolher seu caminho. Essas ilhas representam uma encruzilhada em sua longa rota rumo ao sul radiante. Algumas andorinhas do mar preferem um curso relativamente direto ao longo da costa africana, enquanto outras, mais ousadas, cruzam o Atlântico aberto, continuando sua jornada pelas costas da América do Sul. Em ambos os casos, a andorinha do mar Ártica não tem problemas em completar a viagem, porque milhões de anos de evolução o moldaram no migrante selvagem perfeito. Ao contrário do maçarico de bico fino, que pode voar até 11 dias seguidos para chegar ao sul, a andorinha do mar percorre sua jornada com mais tranquilidade e, às vezes, até ousa tirar uma soneca durante o voo ou planar com o vento do oceano, graças ao seu pequeno tamanho, conservando assim energia. A habilidade da andorinha do mar em navegação e orientação é outro fator que a torna a migrante ideal para longas distâncias. Sua incrível capacidade de alcançar destinos isolados, com precisão incomparável, só pode ser explicada pelo uso complexo de pontos de referência, sinais celestes e campos magnéticos. Em uma jornada tão vasta, onde um pequeno erro de cálculo poderia deixá-la à deriva por milhares de quilômetros, a andorinha do mar Ártica é uma piloto mestre que dispensa mapas. Embora bastante agressiva em seus locais de reprodução,
No mar, a milhares de quilômetros da Terra, a andorinha do mar Ártica não tem motivos para temer um predador que apareça repentinamente no meio do nada. Essas são as vantagens de uma migração de 2 meses que atravessa o planeta de norte a sul. Após vários dias de voo, alimentando-se ocasionalmente da vida marinha e tendo deixado para trás as costas da América do Sul, a andorinha do mar vê seu destino na Antártida se aproximando. Para ela, o trecho de 1000 quilômetros entre a Terra do Fogo, na Argentina, e a costa da Antártida é como um passeio no parque. Em poucos dias, a andorinha do mar Ártica chega à linha de chegada e aterrissa onde será seu lar por cerca de 4 meses. O sol brilhante que a acolhe e que permanecerá no continente branco por meses confirma que ela fez uma escolha sábia ao empreender esta viagem. Claro, depois de uma estadia agradável sob o sol da meia-noite, brilhando continuamente, a andorinha do mar nos lembra que não é chamada de andorinha do mar da Antártica e parte em outra jornada assustadora de volta ao norte, onde tudo começou. Desta vez, além de perseguir a luz do dia perpétua, ela busca uma fêmea fértil para acasalar, estendendo assim sua ancestral linhagem de viajantes selvagens. Ao final de sua vida útil de 30 anos, realizando cerca de 60 viagens de polo a polo, a andorinha do mar pode percorrer cerca de 2 milhões de quilômetros. Para se ter uma ideia da magnitude desse feito, isso equivale a viajar 3 vezes da Terra à Lua. Embora a jornada colossal da andorinha do mar Ártica não seja nada fácil, ao retornar ao seu verdadeiro lar no Ártico, a natureza lhe impõe inúmeros desafios assustadores. O degelo do Ártico está reduzindo o habitat da andorinha do mar a uma velocidade inimaginável. Consequentemente, a temporada de reprodução no norte se torna cada vez mais tensa, com as andorinhas do mar árticas enfrentando múltiplos perigos, no que costumava ser seu oásis congelado particular. A sobrepesca é outra ameaça à sobrevivência da andorinha do mar Ártica. Ao contrário do maçarico de bico fino, a andorinha do mar precisa se alimentar durante suas longas expedições, então aqueles petiscos de peixe que ela encontra ocasionalmente no meio do oceano são uma dádiva divina. No entanto, com a pesca em larga escala praticada em várias seções da rota da andorinha do mar, os números da vida marinha estão diminuindo e, sem combustível no tanque, a andorinha do mar não pode continuar sua jornada. Da mesma forma, os efeitos devastadores do aquecimento global estão causando estragos na migração das sardinhas ao longo da costa da África do Sul. Como a temperatura da água precisa cair para 23 graus Celsius para que essa famosa migração ocorra, em anos excepcionalmente quentes, as sardinhas não realizam seu colossal êxodo marinho. A última migração das sardinhas que não ocorreu foi em 2006, quando as águas nunca esfriaram o suficiente para que esses peixes se deslocassem para o norte. Semelhantemente ao caso da andorinha do mar Ártica, a pesca extensiva reduz significativamente o número desses nadadores, determinados a cada ano, pois grandes barcos de pesca se reúnem na esperança de puxá-los das profundezas. Longe das águas, ainda vibrantes, da África do Sul, mas ainda nas profundezas do mar da Califórnia, os elefantes marinhos do norte conhecem bem o risco de quase extinção. Antes caçados por seu petróleo, quase a ponto de não haver mais retorno, eles não estão mais em níveis tão críticos, mas ainda lutam contra o tempo. Com fontes de alimento cada vez menores e cada vez mais plástico em suas águas, e com uma migração que termina em partos, ficar sem comida suficiente não é uma opção. No norte do Alasca, a migração dos caribus também enfrenta seus próprios desafios, causados pelas atividades humanas. A exploração dos vastos recursos naturais dessa região está reduzindo o que antes era um habitat aparentemente infinito.
A exploração madeireira e a extração de petróleo em larga escala estão destruindo as florestas repletas de líquens, vitais para a sobrevivência desses rebanhos no inverno rigoroso. Somado ao aquecimento global, alguns rebanhos não conseguem suportar a fome que se segue e acabam entrando em colapso, o que significa que cada vez menos caribus realizam a migração. Um cenário semelhante está se desenrolando com a grande migração do Serengeti, na qual os gnus encontram cada vez mais barreiras em sua jornada interminável pelas pastagens. Com estações chuvosas mais curtas devido ao aumento das temperaturas, a savana não fica mais tão verde quanto antes. Como resultado, menos indivíduos se juntam ao ciclo migratório, afetando toda a vida selvagem no sul da África. Embora a perspectiva pareça sombria em muitos casos, esforços estão sendo feitos em diversas frentes para proteger essas majestosas espécies migratórias. Por exemplo, áreas como Masai Mara, no Quênia, foram declaradas reservas protegidas, incentivando a conservação de animais como gnus, antílopes, zebras e outras espécies ameaçadas de extinção. O Parque Nacional Kazanka é mais uma prova do que os esforços coordenados para proteger um ecossistema podem alcançar, garantindo assim a grande migração de morcegos para esta floresta. Todos os anos, este notável evento natural atrai milhares de turistas do mundo inteiro para testemunhar um espetáculo único, gerando uma renda significativa para a região. Um exemplo paralelo são os santuários da borboleta monarca, no estado de Michoacán, no México, designados pela Unesco como Patrimônio Mundial, um símbolo da preservação das monarcas e um compromisso de manter essas florestas sempre verdes para a chegada das borboletas. No que diz respeito às espécies migratórias solitárias, como o maçarico de bico fino ou a andorinha do mar Ártica, a investigação em curso sobre o seu comportamento e habitats visa aprofundar o conhecimento das suas viagens, para que possamos fomentar rotas verdes e aumentar a conscientização sobre esses feitos notáveis. Essas grandes migrações de animais são um espetáculo natural que nos une a todos. Cada pássaro que voa milhares de quilômetros e cada tartaruga que cruza os oceanos nos lembram que fazemos parte de um planeta interconectado. Vamos proteger suas rotas, preservar seus habitats e garantir um futuro em que a vida selvagem possa continuar a migrar livremente. Se essas histórias dos grandes viajantes selvagens o impressionaram, lembre-se de nos dar um joinha. Da mesma forma, se você quiser ajudar a divulgar a majestade dessas espécies e suas jornadas, sinta-se à vontade para compartilhar este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para continuar curtindo mais histórias cheias de animais selvagens e seus feitos colossais. Até a próxima!